aí, pessoal, começando mais um All Connected, esse podcast aqui do Grupo Eletrolar. A gente tem falado bastante de coisas relacionadas à eletromobilidade aqui também dentro dos últimos episódios. E hoje a gente vai falar com uma empresa que chegou chutando o peito aqui no Brasil, né? A GWM é uma empresa que muitos de vocês já conhecem, obviamente, né? Trouxe carros incríveis para o Brasil e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso com o Diego Fernandes, que é CEO da GWM Brasil. Prazer ter você conosco aqui, Diego. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Vai ser um bate-papo bem legal aí para falar sobre GWM, eletromobilidade. Vamos lá. Exato. E assim, até para deixar o recado pro pessoal, a gente já teve na primeira temporada uma conversa com o Ricardo Bastos, né? E ali a gente estava falando num primeiro semestre, vocês ainda não tinham um monte de coisa que a gente vai conversar hoje, né? Não tinha fábrica ainda pronta no Brasil, não tinha um monte de lançamento de carro que a gente vai falar hoje aqui, não tinha esse posicionamento que hoje também eu acho que é muito legal da gente falar de multi-energy, né? Porque quem no final manda é o cliente, Isso. né? Então assim, a GWM obviamente é uma empresa que tem muito carro voltado ali para eletromobilidade, para carros híbridos, mas tem também aqui umas novidades a diesel que eu acho que chama a atenção do pessoal. Mas vamos lá, né? Só para a gente poder organizar a casa aqui, começar do começo. Quanto tempo vocês estão no Brasil? É recente, mas como que você avalia assim, essa evolução da empresa no Brasil nos últimos anos? A GWM ainda é uma criança, né, no Brasil, uma criança pequena. Obviamente, o início das operações no Brasil, isso já tem praticamente 4 anos, mas o primeiro veículo GWM entregue a um cliente foi em abril de 2023, né? Então a gente está falando 2 anos e meio aproximadamente, agora em outubro, né? Ou seja, muito pouco tempo, né? E muita coisa aconteceu nesses 2 anos e meio. Só para referência aí do público, 2019... Desculpe, em 2023, nesse primeiro ano, foram comercializadas cerca de 13 mil unidades. Um número muito, muito expressivo, considerando o ano começando em abril em vendas, para uma marca totalmente nova, com uma proposta de valor totalmente diferente, uma marca chinesa, com os veículos 100% eletrificados. Finalizou 2023. 2024. 2024, o ano cheio, foram 29 mil novos veículos emplacados, mais do que dobrou. E aí, somando, a gente tem mais de 40 mil famílias, né, no final de 24, dirigindo um carro GWM. A gente virou para 2025. E aí, 2025 tem muita novidade, né? Por quê? Primeiro, a gente terminou 2024 com 2 modelos, 2 linhas de produto. O Raval H6, híbrido, e o Ora, 100% elétrico. Então, essas 2 famílias de modelo atingiram esse número de 29 mil unidades. Agora, em 2025, a gente teve muita novidade, né? Teve o lançamento do Tank, né, o GWM Tank 300. Que estava na Eletrocar. Que estava na Eletrocar, né, um SUV espetacular, um SUV de verdade, mas com muito luxo, tecnologia, sofisticação. É um híbrido plug-in de 394 cavalos em abril. Mais recentemente, nós introduzimos mais 2 novos modelos no mercado. Uma picape a diesel, a gente vai explorar um pouco isso, a Power P30, e um Raval H9, que é um SUV grande de 7 lugares, também a diesel, né? E a gente tem mais algumas novidades até o final do ano, ou seja, a gente começou com 2, hoje já são 5, e a gente tem mais novidade até o final do ano, a gente vai ter 6 produtos nas nossas concessionárias, e aquele número que eu comentei de 29, a gente vai chegar um pouquinho ali mais para frente, cerca de 40 mil unidades esse ano. Bonito, hein? E quando a gente fala desse sexto, já para adiantar para o pessoal, é o Way, né? É um carro alto luxo. Alto luxo. O Way é o flagship da marca, na verdade, como você comentou, é alto luxo. O Way, ele é um SUV urbano híbrido plug-in, né? Tem uma potência muito elevada. Eu não posso detalhar nesse momento ainda informações técnicas sobre o produto, mas ele é um produto que entrega muita performance, muita sofisticação, altíssimo luxo, né? Conforto, conveniência, tecnologia, um carro extremamente conectado, enfim, muito brevemente teremos novidades, a gente vai ter novidades sobre o Way e certamente vai encantar um número enorme de clientes aí. E olha só o que a gente está falando, né? Crescimento em vendas, crescimento em número de carros, tipos, né? De modelos de carros no Brasil e uma fábrica, né? Vocês aproveitaram a planta da Mercedes, que ficava numa cidade que chama Iracemápolis. Interior de São Paulo. E renovaram a fábrica para poder virar a casa de vocês aqui. Sim. Primeiro vamos falar um pouquinho da fábrica, né? Como que foi essa remodelação? Como é que é pegar
uma planta que já estava preparada para fabricação de carro, mas é um modelo diferente, era numa época diferente. Então, imagino que deva ter tido um trabalho grande ali também para modernizar essa planta e deixar ela nos moldes ali que vocês precisavam. Sim, isso é muito importante destacar, né? Não é simplesmente uma fábrica de carros da Mercedes, como você comentou, que foi adquirida e automaticamente tal fábrica já tem a possibilidade de produzir os veículos de outra marca. Muito longe disso, né? Na verdade, obviamente, a estrutura da fábrica é a mesma, mas o recheio da fábrica, equipamentos, desenho da linha de montagem, tecnologia, é algo totalmente diferente, totalmente novo, desenhado, obviamente, para as necessidades da GWM. Qual a capacidade dessa fábrica? A capacidade da fábrica, na verdade, a gente iniciou a produção agora em dia 15 de agosto, né? A gente completou agora 45 dias, no final de setembro. A capacidade instalada para o ano de 2026, que seria o ano cheio, com os 2 turnos, a gente fala de 50 mil unidades. Tá quase chegando ao tanto que vai vender esse ano. Pois é. Já está na hora de expandir. Mal começou, já está na hora de expandir. E aí, assim, ó, a gente está falando de tudo isso, né? Como falei, novos modelos no Brasil e tal. A fábrica aqui, que é um investimento grande, significa que a matriz deve estar olhando para o Brasil com olhos tanto quanto especiais, assim, né? Qual que é a importância da operação de vocês aqui no Brasil, vista pela China? Na verdade, o Brasil, ele é um mercado extremamente importante para qualquer marca, né? É um dos maiores mercados do mundo. O Brasil já atingiu o pico de 3 milhões e 600 mil unidades vendidas no ano passado. Esse ano a gente deve fechar 1 milhão de unidades a menos, né? Cerca de 2 milhões e 600 mil unidades, considerando toda a indústria, mas ainda tem esse potencial que já foi atingido no passado, né? Então, acho que a primeira coisa é esse número muito representativo. E segundo, é o Brasil como um polo possível para exportação para toda a América Latina. Então, são esses 2 olhares. Primeiro, pensando no Brasil exclusivamente e considerando o Brasil como hub, né, ou como centro para a operação de toda a América Latina. Então, os investimentos da GWM aqui no Brasil, eles consideram esses 2 pontos. Primeiro, o Brasil, né, toda a sua capacidade, todo o seu mercado, o brasileiro apaixonado por carro, mas também uma questão geográfica, a possibilidade de que o Brasil possa ser um exportador de veículos GWM para outros países da América Latina. Perfeito. E a gente estava conversando antes também, né, assim, falando do tanto que essa relação China e Ocidente tem mudado com o tempo, né? Você estava dando exemplos assim de adaptações, por exemplo, de modelos de carros para o mercado brasileiro, que você fala numa reunião, na reunião seguinte você já tem o carro, o desenho, o protótipo dele, não o protótipo, mas né, o desenho dele com as especificações e as modificações que vocês pediram, prontas. O chinês é muito rápido hoje, né? Eu acho que ele conseguiu entender o Ocidente como ninguém, assim, numa velocidade que nenhuma outra... a gente nunca viu em outro país, assim. O Japão talvez não tenha entendido tão rápido, né? Acho que outras indústrias não entenderam tão rápido. A gente está vendo os chineses andando de braçada aí nesse mercado. Eu acho que 2 coisas são muito, muito impressionantes na indústria automotiva chinesa hoje. A velocidade, como você colocou, e essa velocidade com novas tecnologias, a velocidade com diversas novas soluções de conveniência ao cliente, segurança ao cliente. E outra coisa que eu acho que se destaca muito e chega a ser impressionante é o altíssimo nível de qualidade. Né? Então é tudo muito rápido, mas com muita, muita qualidade. E aí o exemplo que você comentou, mais do que um ajuste, uma adaptação no modelo, a GWM especificamente trabalha com o seu line-up, ou seja, todos os produtos que são vendidos no país, de uma forma com o máximo cuidado para atender a expectativa do cliente. O que eu quero dizer com isso? O nosso produto, né, vamos pegar um exemplo, o Raval H6, ele é bastante diferente do Raval H6 que é comercializado na China. Assim como ele é bastante diferente do Raval H6 que é comercializado em outros países. Eu diria a você que o nosso Raval H6 ele é único, né? Ele é único e não só em questões técnicas. Obviamente, a pavimentação no Brasil, ela é muito heterogênea, né? Se a gente for considerar os diferentes lugares, cidades, enfim, os tipos de piso e tal, e que são diferentes do chinês. Né? Então, obviamente, tem todo um ajuste técnico de suspensão, até mesmo alguns componentes, mas não é só por aí. A gente também é muito atento em relação ao que o cliente dá mais valor.
né? Que tipo de design o cliente gosta mais, né? Se é um design com algum cromado, um determinado desenho de lanterna, um determinado tipo de acabamento no veículo. Então, o que eu quero dizer com isso é que cada produto da GWM que é comercializado no Brasil escutou em profundidade a necessidade do cliente, né? Os carros foram preparados para atender às expectativas do cliente brasileiro, tanto dos aspectos técnicos, quanto dos aspectos de gosto mesmo, né? Gosto de design, de cor, quais as tecnologias que são mais interessantes ao brasileiro, entre outros pontos. Então, complementando, né? Tem essa questão de atender o cliente e atender o cliente numa velocidade muito grande, né? O exemplo que você estava dando não é incomum, na verdade isso é bastante comum. A gente discute muito sobre produto, né? Sempre buscando surpreender, superar a expectativa do cliente. E aí não é difícil a gente participar de uma reunião onde a gente identifica a oportunidade de algum produto, a gente comenta os principais pontos que poderiam ou deveriam ser diferentes num produto a ser comercializado no Brasil, ou um novo ano de um modelo já comercializado, por exemplo, e questão de dias, a gente já visualiza o produto, e não é um desenho. A gente já visualiza o produto numa imagem, num projeto, até mesmo numa fotografia de como aquele produto seria com aquelas observações que foram feitas. Mas numa velocidade impressionante. Impressionante. Eu acho que a velocidade é o ponto crucial, assim. Eu estava te falando, eu estava no Salão de Xangai esse ano e a gente estava vendo o mundo ocidental se adaptando à China também. A Audi mudando, inclusive, o logo, né? Você vê a própria... A Volkswagen fazendo também adaptações para os veículos para lá, mas o ponto da velocidade eu acho que é insuperável, assim, do chinês. E ele está conseguindo entender isso de forma muito rápida. A gente só vê o tanto de marca que está vindo para cá, o tanto que eles estão dominando o mercado também. O que você acha que está chamando mais atenção do brasileiro no que diz respeito a carros elétricos e principalmente quando fala carros elétricos é quase sinônimo você falar carro chinês também. Sim, sim. Eu acho que rapidamente, né, eu compartilhei com você alguns números há pouco, a indústria chinesa não foi a primeira vez que a indústria chinesa chegou ao Brasil, né, com os automóveis, mas as experiências anteriores do brasileiro, né, as experiências anteriores do cliente não foram tão felizes, principalmente por causa de qualidade, né, ou porque aquele produto, o cliente não se identificava tanto com tal produto, seja por design, seja por especificação. Esse novo momento da indústria chinesa, onde a GWM se destaca, todo o cuidado foi feito, né? A China aprendeu a fazer carro com muita tecnologia e muita qualidade, como eu também já destaquei. E, como a GWM faz, ela desenha o carro especificamente para a necessidade do brasileiro. E o brasileiro absorveu isso muito rapidamente. A imagem da marca GWM é muito consolidada, muito forte, muito respeitada. E sabe como a gente consegue entender isso claramente? Quando você visita uma concessionária GWM, eu falo porque a gente tem os dados, né, mas não precisa de tantos números ou tantas informações. Ao visitar uma concessionária GWM, é só você observar as marcas e modelos dos veículos seminovos, né, ou seja, os clientes que trocaram, né, são a grande maioria, obviamente, de clientes de marcas muito tradicionais, veículos de alto valor e de muitas marcas onde a lealdade era um dos principais pontos de destaque, ou ainda é o principal ponto de destaque. Ou seja, mesmo aquele cliente mais conservador já considera comprar um carro da GWM, o que é extremamente interessante. Outro ponto de muito destaque, nesses 2 anos e meio, a gente já tem muitos clientes mesmo, que já trocaram o seu GWM, né, porque trocam num ciclo muito rápido, ou já tem um segundo ou um terceiro. A gente tem um cliente, muito interessante isso, estive no Rio de Janeiro uma questão de 3, 4 meses atrás, visitando uma concessionária, tinha um cliente comprando um Tank 300. E durante a conversa ali no showroom, gosto bastante de entender o cliente, né, ele estava comentando que era o 6º GWM na família, não na garagem da casa dele, mas porque tem um irmão, porque tem um primo, os filhos, uma filha tinha um Hora também, ele estava trocando um Raval, ou seja, a marca já está presente na vida de muita gente. Naturalmente, o número de 40 mil unidades pode não ser tão expressivo, né, se a gente considerar uma indústria de 2,6, mas isso é uma crescente, como eu disse, 13, 29, 40, e ainda dentro de 40 mil unidades, é um ticket médio relativamente alto, né?
Então, por esse número de 40 mil dentro de um ticket relativamente alto, ele se torna ainda mais importante, digamos assim, né? Então, acho que o consumidor brasileiro identificou já design, muita tecnologia, qualidade e um ponto extremamente importante também, que tem que ser destacado, a questão do valor, né? Do valor percebido pelo dinheiro investido, né? O custo-benefício de um veículo GWM é incomparável, né? Você compra, por exemplo, um Raval H6 que entrega muito mais até do que alguns veículos teoricamente de uma categoria acima, mas algumas vezes pelo preço muito competitivo das versões top de linha de uma categoria abaixo, né? Então a entrega de valor dos nossos produtos pelo preço, e é um preço bastante justo para o cliente, é muito, muito, muito interessante também. E isso foi percebido, obviamente, pelo cliente consumidor. Eu acrescentaria um ponto também, que é uma fortaleza sua, que é o pós-venda, né? Que a gente estava comentando sem sobre isso dúvida, também. sem Porque eu acho dúvida. que as experiências anteriores também de carros chineses no Brasil acabavam batendo aí. Sem Né? dúvida. O pós-venda e peça e como que eu faço, né? E vocês chegaram mudando um pouco esse conceito também. Acho que tem muito a ver com a escutativa do chinês nesse caso também, não? Eu acho que sim, e existe isso, extremamente importante esse ponto, né? A questão do pós-venda, a preocupação legítima da GWM com o pós-venda, isso desde do início da sua operação, né? A gente tem um centro de distribuição de peças em Cajamar, aqui no interior de São Paulo, em Cajamar por ser um local estratégico, muito próximo de aeroportos, rodovias, para que a gente tenha muita agilidade em entregar as peças na nossa rede de concessionárias, para que o cliente tenha a sua situação resolvida o mais rápido possível, com mais de 600 mil peças, né? Agora no mês de setembro, nós fechamos o mês com 99% de índice de atendimento. A nossa média do ano é de 97%. O que significa isso? Nós atendemos 99% dos pedidos de peça ao mesmo tempo, no momento, sem ter que o cliente ter que esperar, mesmo que alguns dias, para receber aquele item, no caso. Só para você ter como referência, a indústria, né, nos melhores níveis, a gente está falando de 94%, 95%. Ou seja, a disponibilidade de peças é algo extremamente importante para que você tenha satisfação do cliente pós-venda. Um outro ponto que é bastante importante também é a capacitação dos profissionais da rede de concessionárias, né? Então a gente tem um foco muito grande na capacitação, no treinamento. A GWM tem uma parceria com o Senai. Nós inauguramos há pouco tempo, em agosto também desse ano, a nossa GWM Academy, né? Então a gente tem uma estrutura da GWM, mais de 400 metros quadrados no Senai aqui em São Paulo, onde a gente recebe todas as semanas técnicos de todo o Brasil para treinamento sobre os produtos GWM, né? Treinamento em sala de aula, treinamento técnico. Nós temos uma oficina da GWM nesse espaço que eu comentei. Então um foco muito, muito grande, não só na qualidade do produto para garantir a satisfação na pós-compra, mas também disponibilidade de peça e o atendimento preciso na primeira vez, né? Porque o cliente, ele, se porventura faz uma manutenção, obviamente não tem um problema, mas se ele tem alguma questão um produto, né? Ou um acidente, ou algum acidente com o veículo, ele precisa do reparo rápido ali, ele não vai se aborrecer, né? A gente vai atender esse cliente rapidamente. E o que eu comentei também no início, eu acho que eu acabei não comentando, a gente comentou um pouco antes de entrar aqui, o pós-venda da GWM, ele é muito reconhecido já pelos clientes, né? Ele foi na pesquisa Eleitos da revista Quatro Rodas, ele é top 4, né? Então, muito reconhecido. Até na frente, a gente comentou um pouco de marcas japonesas, na frente das marcas japonesas consolidadas. No ponto de vista do concessionário, existe uma pesquisa, né, pela Fenabrave, onde ela avalia a percepção do concessionário, que é dono de muitas outras marcas, né, são grupos, na verdade, que são donos de muitas outras marcas. Qual que é a imagem desse concessionário com relação ao pós-venda? Que é exatamente, também exigente. Também a GWM está na liderança dessa pesquisa. E um outro ponto que aí a gente verifica com o cliente, a GWM é RA 1000 no Reclame Aqui. Ou seja, aquele cliente que tem alguma situação de pós-venda, está registrado que o problema dele está sendo resolvido, né? Então, a preocupação com pós-venda, no caso da GWM, é muito, muito legítima e é o nosso foco.
nosso foco. Eu acho que isso ajuda também a mudar a percepção da categoria como um todo, né? Do carro chinês como um todo, assim. Né? Hoje você não olha para o carro chinês da forma como se olhava 5 anos atrás. Sim, Acho que isso, aí não só a GWM, mas eu acho que muito da categoria como um todo, assim, em sim, termos de sim, sim. tecnologia, em termos de evolução de qualidade de produto, Uhum, né? Mudou a uhum. percepção do pessoal. E tem um ponto que eu queria voltar, Diego, que a gente falou aqui, que talvez tenha o pessoal que é mais do mundo dos carros tenha parado para pensar, falou, putz, a gente está falando de GWM com aval H9 a diesel, né? Mas não era uma marca de carro elétrico híbrido. O que que É, aconteceu que de repente tem carro a diesel aqui também? Vocês é, estão de fato assumindo essa postura multi-energy, né? Porque no final das contas quem manda é o cliente, né? sim. Como que vocês resolveram, ou qual foi o caminho para poder chegar nesse ponto, né? De trabalhar carros e modelos que também são a combustão? Tá. A GWM é uma marca multi-energy, né? Então tem veículos a combustão, veículos híbrido plug-in, veículos 100% elétrico. A GWM também domina a tecnologia a hidrogênio, né? Então ela realmente é uma marca multi-energia. A GWM no Brasil, ela teve início de operação com os veículos 100% eletrificados, né? Como já comentei, o Raval, Aham. híbrido, o híbrido plug-in, depois o Hora 100% elétrico, o tanque híbrido, e aí chegaram agora 2 modelos a combustão e 2 modelos a diesel, e esses 2 modelos não têm eletrificação. O principal ponto foi o seguinte: a GWM identificou uma demanda muito grande, ouvindo o cliente, mais uma vez, sempre ouvindo o cliente, para algumas categorias de veículos a combustão e especificamente a diesel, né? No caso de picapes, por exemplo, a nossa Power P30, 95% das picapes comercializadas são picapes a combustão, né? E no caso da categoria de picape média, a grande maioria é picape a diesel, né? Então o cliente demandava Tá. isso. Uma coisa que, de certa forma, colabora bastante, na China, a história da GWM foi construída em cima de picape. Então a GWM conhece muito o segmento de picape. Só para sua referência, nos últimos 27 anos, a GWM é líder, ou seja, o mercado do tamanho do mercado chinês, a GWM é líder no segmento de picapes, e a cada 2 picapes vendidas na China, uma é da GWM. Então a gente tem 50% de mercado no maior mercado do mundo. Então a gente conhece um pouco do tema, Um pouco. né? E a grande maioria dessas picapes são picapes 100% a diesel, né? Ou seja, a GWM domina o assunto. O cliente tem uma expectativa, um desejo de consumir o produto com tal motorização. Por que Então, não? na verdade, por que não, né? E o Raval H9 de 7 lugares segue na mesma linha, né? É só a gente observar os concorrentes, também são veículos 100% a diesel. Então, identificando essa oportunidade, mas principalmente ouvindo o cliente, que essa oportunidade poderia atender plenamente um bom número de clientes que talvez não estejam preparados para um veículo eletrificado, ou as suas necessidades são diferentes. Ele talvez tenha uma utilização para aquele produto que para ele é importante que seja um veículo a diesel. A gente atende plenamente. Então, com isso, a GWM passou a ser uma marca multi-energia também no Brasil, né? Mas isso não significa que a GW não vai continuar investindo em veículos eletrificados, né? O grande foco da GWM é tecnologia e conveniência, né? Esses 2 produtos, por exemplo, tanto o H9 quanto a Power, eles não são veículos eletrificados, mas eles contam com o máximo que você puder imaginar de tecnologia, desde de segurança, tanto para o usuário quanto o pedestre, itens de conveniência, toda a tecnologia aplicada no modelo, né? A conectividade também é um ponto muito destacado. O próprio motor diesel não é um motor diesel de anos, né? Um motor extremamente moderno, né? Funciona junto com uma transmissão de 9 velocidades, então é um conjunto, obviamente, a combustão, a diesel, mas muito, muito moderno, né? Então a tecnologia está presente ali, só que nesse caso não na propulsão, digamos assim, não é eletrificado nesse momento por causa da demanda dos clientes. Mas vale destacar também, que já foi comentado, inclusive para a imprensa, que a GWM tem sim a intenção de também ter, por exemplo, uma picape híbrida, uma picape eletrificada, mais uma vez, na velocidade e no atendimento das demandas dos clientes. Perfeito. Eu acho que é um público também que é mais conservador, né, nesse Sem momento, né? dúvida. Então, assim, até a coisa evoluir para esse ponto, talvez a gente ainda tenha um tempinho, né? Sim.
E você falou de carros movidos a hidrogênio. Isso é uma pesquisa de vocês. Isso já é algo que foi colocado à prova de público? Já está à venda? Não, ainda é teste? Na verdade, deixa eu até te explicar bem, né? A gente tem uma iniciativa de hidrogênio no No Brasil, Brasil sim. já, né? Mas não para carro. É para Né? caminhão, né? A gente tem um caminhão no Brasil, inclusive já em testes, né? Um caminhão pesado, movido a hidrogênio. O hidrogênio não é uma situação tão simples, né? O abastecimento de hidrogênio é bastante complexo hoje, né? Então nós trouxemos esse caminhão, a gente já está trabalhando com universidades, né, para estudos, para que a gente possa entender a viabilidade dessa tecnologia, mas nesse momento ainda não para aplicação em carros de passeio. Aham. Mas qual que é a grande questão do combustível a hidrogênio? Assim, o que ele traz? Bom, obviamente ele é limpo, né? Mas qual a dificuldade de se fazer isso ganhar escala? A grande dificuldade é o abastecimento, né? Você não consegue abastecer o veículo a hidrogênio em qualquer lugar. Na verdade, são muito poucos os lugares onde você consegue abastecer o veículo a hidrogênio. Como você disse, a emissão é zero, né? É vapor d'água, né? Então, a questão de meio ambiente é totalmente solucionada nesse caso. A grande questão é estrutural mesmo, para que você consiga abastecer de hidrogênio o veículo. Uhum. Diego, voltando um pouquinho no ponto da fábrica, né? Acho que a gente passou muito rápido por ela e é um assunto que dá pra gente explorar bem, assim. Eu te perguntei, né? Como que foi a adaptação? Acho que a fábrica hoje ela é 4.0, imagino, cheia de tecnologia ali para poder produzir. Vamos falar um pouquinho sobre isso primeiro. Como funciona a produção da GWM, assim, né? Acho que você deve ter muitas novidades para contar pra gente aí de uma fábrica que foi recém-inaugurada. Sim, sim. Na verdade, a fábrica, a gente tem muito carinho, né, pela fábrica. Hoje na fábrica a gente tem cerca de 700 colaboradores, né, estamos avançando aí nesse número até 1.000 colaboradores no final desse ano. Mas vale um ponto muito importante, como é essa produção. Né? Se fala muito hoje no mercado sobre produção SKD, CKD, carros que já vêm desmontados, e ele é simplesmente montado aqui no Brasil. A GWM trabalha num esquema chamado peça por peça. O que significa isso? Então, sim, os carros são montados no Brasil, assim como um CKD, mas já é uma evolução disso, porque parte dos componentes do veículo já passam a ser nacionalizados. Né? Então, só para você ter como referência, já nos próximos meses, alguns itens do veículo, como borrachas, vidros, pneus, bancos, alguns componentes eletrônicos, chicotes elétricos, já são itens nacionalizados. Né? Então, por isso que é peça por peça e não simplesmente a montagem do carro. Um outro ponto de bastante... Eles trabalham a cadeia toda. Trabalha a cadeia toda. Um outro ponto de bastante destaque, os carros 100% da pintura já é feita no Brasil. Né? Então, isso também já mostra que o nosso processo de produção é robusto e diferenciado se a gente for comparar com outras marcas, por exemplo. A gente já tem 18 fornecedores hoje, né? Estamos trabalhando para aumentar esse número de fornecedores, para aumentar o nosso índice de nacionalização. A gente tem objetivos bem agressivos para a nacionalização, porque lembra que eu comentei que o Brasil ele é muito importante, né, como país, mas ele também é muito importante como polo exportador da GWM para a América Latina. Então a gente precisa avançar com a nacionalização para que a gente atinja determinados percentuais e com isso a GWM seja elegível à exportação para outros países. Então é um foco de bastante atenção a nacionalização da nossa produção no Brasil. Mas os desafios para fazer isso, imagino que sejam vários, né? Inclusive, assim, para vocês começarem a vender carro em 2023, vocês chegaram 2 anos antes, né? Para estudar mercado, para saber como o brasileiro se comporta, para saber como fazer as coisas direito aqui. Fala um pouco desse ponto, assim, de como montar uma fábrica no Brasil, de todo um planejamento que durou 2 anos, no final das contas, assim, antes de vocês venderem o primeiro carro. Sim, sim. Mas muitas coisas aconteceram, né? O anúncio da GWM, quando ela vinha à produção no Brasil, era para começar com uma picape, né? E depois algumas coisas foram sendo ajustadas. Os programas do governo também tiveram um impacto importante nisso, algumas alterações naquilo que tinha sido planejado anteriormente. Isso também fez com que a gente adequasse parte da nossa estratégia e iniciasse a produção agora especificamente no mês de agosto, né? Isso é importante. Agora, eu acho que um ponto a ser mais uma vez destacado
destacada com relação à nacionalização, né? Eu comentei sobre 18 já fornecedores, esse número vai sendo atualizado dia a dia, talvez seja até, hoje já seja até um número um pouco maior do que esse, mas eu vou te dar um exemplo de uma ação muito importante, né? Na indústria conhecida como Tear Down, a gente, em parceria com o Senai, né? A gente tem um carro, ficou com o carro no Senai durante mais de um mês, o carro totalmente desmontado, né, um Raval H6 totalmente desmontado, e nós convidamos, recebemos, nos reunimos com fornecedores, a equipe da fábrica, liderada pelo Márcio Afonso, recebemos fornecedores para que eles pudessem tocar, entender a peça, para entender o nível de complexidade para desenvolvimento de tal componente no mercado local, né, para que a gente pudesse iniciar as tratativas de nacionalização. Eu acho que isso também mostra, mais uma vez, não só a iniciativa, mas como ação concreta da GWM nesse caminho. Boa. Outro ponto também que chama a atenção de vocês, a gente estava conversando aqui, né, também, é sobre o modelo de vendas. Tem gente comprando carro com concessionária fechada. Tem. Né? Acho que sim, é uma compra que você não compra por impulso, né? Sim. Você não vai entrar num aplicativo qualquer e sair comprando um carro, assim, Sim, porque deu sim, vontade. sim. E isso tem acontecido, vocês têm casos assim. O que você acha que chama a atenção das pessoas para que elas consigam chegar no ponto de apertar o sim, quero comprar, passar o cartão e levar o carro no aplicativo? Tá. A GWM ela é muito única em diversos aspectos, né? E a concepção da GWM no Brasil, né, o modelo de negócio, ele foi desenvolvido, acho que de forma muito especial, né, por todo o time que construiu a GWM no início. E a GWM, diferente de outras marcas, o modelo de venda é 100% venda direta, né? O que significa 100% venda direta? Você, se quiser comprar um veículo da GWM, o veículo vai ser faturado diretamente da GWM para você. Como é que funciona no modelo tradicional? As marcas, as outras marcas, a gente também possui concessionárias da mesma forma, né? O atendimento ao cliente acontece da mesma forma que nas outras marcas, mas as outras empresas, enfim, as empresas tradicionais, elas faturam esse veículo para a concessionária e a concessionária revende esse veículo ao cliente. No caso da GWM, a venda é 100% feita da GWM ao cliente final. Nós temos os nossos parceiros concessionários que fazem todo o atendimento do cliente, vendem os veículos na concessionária também, dão suporte à compra do cliente na concessionária, mas também por venda direta e, naturalmente, oferecem todo o serviço pós-venda. Esse modelo de venda direta, como é que ele funciona? O cliente ele pode visitar uma concessionária e a concessionária vai dar o apoio a esse cliente, né, para concretizar a compra, ou o cliente pode acessar o site da GWM ou o site da GWM junto ao Mercado Livre ou um aplicativo da GWM, preencher os seus dados ali e já gerar um pedido. E já gerar mesmo, ele conclui ali o pedido. Naturalmente, ele precisa indicar uma concessionária que vai prestar o atendimento a ele. Ele vai fazer um depósito, né, ou por boleto, ou por cartão, ou Pix. Vai fazer o pagamento de um sinal, hoje de R$ 9.000. E depois o concessionário entra em contato com ele para acertar todos os detalhes, né, de entrega, se existe um veículo seminovo na troca. A gente chega ao ponto de que, se for uma escolha do cliente, ele não precisa nem ir à concessionária. O veículo é entregue a ele em qualquer lugar do Brasil, né? Hoje a gente conta com 114 concessionárias em todo o Brasil. Devemos fechar o ano com 130 concessionárias, né? Aumentando ainda mais a capilaridade da marca. Mas ainda assim, caso o cliente escolha, ele não precise ir até uma concessionária. Ele recebe o carro na casa dele, no escritório, na empresa, enfim, da forma mais conveniente possível, né? Isso é só Brasil ou não? Isso é só Brasil. Isso é só Brasil. Como que vocês chegaram nesse modelo? Na verdade, como poderia ser disruptivo, né? Como poderia ser um modelo disruptivo que eliminasse ao máximo a fricção do cliente no momento de compra? Como a GWM chegou depois no Brasil, foi possível estabelecer tal estratégia, mas tal estratégia não foi concebida, construída em outros países. Eu vou te dar um exemplo que é bem interessante, né? Eu vou te dar duas informações que acho que são bem interessantes e estão nessa linha desse modelo de negócio, só como exemplos mesmo. Hoje, 23%, quase um quarto das vendas da GWM acontecem fora do horário comercial ou aos finais de semana. Mas aos finais de semana, não na concessionária, de forma remota,
né? Então, são 20, a cada 100 vendas, 23 são de clientes que entraram no site ou no aplicativo, geraram seu pedido e depois deram Mas continuidade quem à você venda. atribui isso? Porque, putz, tem que... Eu, para comprar um carro, eu vou no concessionário, eu quero fazer um test drive, eu quero ver qual é. Sim, sim. Mas isso ainda acontece, mas ainda assim, acontece não. Isso acontece definitivamente. Aham. O exemplo que eu dei de entrega do veículo na casa do cliente também acontece muito, muito, muito pontualmente. No início da operação, isso acontecia num volume maior, mesmo Sim. porque a capilaridade da rede de concessionárias era diferente. Hoje acontece muito pouco. Mas não necessariamente a venda precisa acontecer nessa forma perfeita que eu comentei. Hoje, por exemplo, se a gente entrar num site aqui, em até 30 segundos, você vai preencher com seus dados principais. Em até 30 segundos, a gente já consegue, em parceria com a GWM Financeira, avaliar o seu crédito e já liberar um financiamento. Em até 30 segundos, sabe? Então, o que eu quero dizer, mesmo que a jornada não seja 100% digital, toda a jornada vai oferecer ao cliente a maior conveniência, comodidade e menos atrito. Sim. Né? Então, acho que esse é o nosso foco, oferecer conveniência ao cliente. E aí o aplicativo, vocês estavam falando aqui também, né, do aplicativo, que é... O que ele tem de diferente? O que vocês conseguiram criar de disruptivo dentro do O aplicativo? aplicativo é algo que eu não imaginava que pudesse existir na indústria automobilística. Deixa eu só dar um exemplo em relação a essa venda digital. O Tank 300, né, o primeiro cliente que comprou, foi uma cliente, na verdade, que comprou um Tank 300, foi via aplicativo, né, num domingo à noite. Então, isso é muito louco e prova com o que eu disse até agora é muito verdade. Era uma cliente já da marca, já conhecia a GWM, então, naturalmente, isso facilita a decisão de comprar de forma remota, mas isso aconteceu. Agora, o que é especial no aplicativo? Hoje é bastante comum você ter lá um aplicativo do seu carro, né, para controlar as principais funções, ligar o ar-condicionado, saber a localização. O nosso aplicativo oferece a mesma coisa, né, os mesmos benefícios, a mesma conectividade com o veículo. Mas o nosso aplicativo, ele tem uma comunidade. Né? Hoje são mais de 90 mil pessoas conectadas nessa comunidade, sendo que a gente está caminhando para 70 mil vendas. Ou seja, além dos próprios clientes da GWM, tem muitos fãs da marca. Né? Mas como assim comunidade? É uma rede social mesmo. Né? A gente tem uma rede social, né? Tem as publicações. Obviamente, a gente interage muito com os clientes. É uma fonte de informações riquíssima para nós, para entender sobre atendimento, né, da nossa rede, atendimento da marca, para saber satisfação de produto, né, o que poderia ser mais interessante nos nossos produtos. É muita informação. Por quê? É uma rede social e uma rede social muito ativa. Né? Ativa e com times, né? Tem os avaleiros e oráculos, né? Mais do que isso, a gente tem os times, como você disse, e a gente tem comunidades, né? Existem comunidades dos aplicativos, como o WhatsApp, por exemplo, tem dos oráculos, ou a comunidade do Ora, os ravaleiros, tem os tanqueiros. Agora tem os tanqueiros também, é verdade. Tanqueiros. Daqui a pouco, na verdade eu devo estar atrasado, já deve ter da Power, né? Não sei se o H9... Qual nome? Eu não sei. Vai surgir alguma coisa que depois vai parecer óbvia, né? Mas muito especial também certamente vai surgir. Então, essa relação, isso mostra mais uma vez que a relação da GWM com o cliente é diferente. Né? É uma marca muito aberta, né, que escuta realmente os clientes e está conectada com eles. Né? Acho que esse aplicativo é só mais um exemplo disso, mas é o que a gente valoriza e utiliza muito dessas informações. A gente tem uma escuta ativa muito forte para realmente melhorar. Sempre tem espaço para que a gente possa surpreender os nossos clientes. Como ler tudo isso, assim? Tem alguma inteligência por trás para vocês conseguirem tirar todos esses insights? Como que vocês analisam esses dados? A gente tem inteligência, a gente tem time dedicado. Né? Não é simplesmente um aplicativo, a gente tem um time... É um community manager mesmo. É um community manager mesmo. É uma rede social da GWM e a gente é muito ativo com eles. Né? A gente tem uma série de campanhas com esses clientes, campanhas que fomentam essa interação entre eles. É algo realmente... único, né? Eu não imaginei quando me juntei à GWM que pudesse existir tal comunidade e me impressionei muito e acho o máximo. E todo o seu histórico é dentro da indústria automotiva, né? O que te chamou mais atenção, assim, quando você entrou numa empresa chinesa, uma GWM, né? Vindo de indústrias, vindo da mesma indústria, mas de talvez culturas tão diferentes. Sim. Né? O que te chamou mais atenção quando você veio para cá? Na verdade, muito do que eu projetava
aconteceu, muita coisa se confirmou, mas você imaginar e viver tem uma grande diferença, né? Eu fiquei muito feliz de poder comprovar o foco da GWM, coisas que me chamaram muito a atenção. Foco real no cliente. Real no cliente. E isso fala alguém vindo de uma indústria japonesa, que tem essa tradição. Exatamente. Então, foco legítimo ali, muito cuidado com o cliente, isso no ponto de vista de atendimento, e uma qualidade impressionante. Impressionante, né? A qualidade, o cuidado com essa qualidade também é alguma coisa muito impressionante. E algo que eu já imaginava, mas vivendo na prática isso é muito intenso, é a velocidade, né? Como a velocidade das coisas acontece. A gente deu o exemplo de produto, mas essa mesma velocidade acontece para decisões, sabe? A gente tem uma dinâmica muito azeitada, digamos assim, com os chineses, né? A gente tem uma relação muito boa. O fato do fuso horário ser o oposto faz com que a empresa gire 24 horas, né? O que eu quero dizer, a gente tem reuniões, tem necessidades, a gente compartilha com a China, na manhã seguinte tal assunto já avançou, sabe? Não que isso não aconteça também em outras empresas, né? Obviamente, porque a questão do fuso não é uma exclusividade da China, mas esse fuso é realmente aproveitado. Eu quero dizer, as coisas acontecem de forma muito rápida. Boa. Bom, a gente está caminhando para o final da nossa conversa, acho que já estouramos o tempo aqui, mas tem mais algum ponto que vocês gostariam de trazer? Algum último recado para o pessoal? Eu acho que fiquem conectados, né? Fiquem conectados à marca, sigam a GWM nas redes sociais. A marca vem estabelecendo uma presença cada vez maior no mercado, né? A gente iniciou o ano, como eu disse, com 2 linhas de produto. Vamos fechar agora com o lançamento do Whey com 6 produtos diferentes. Agora uma marca multi-energia, né? Com o objetivo de atender um número maior de clientes. Uma marca com fábrica no Brasil, né? Com produtos locais, desenvolvidos para os brasileiros. Eu acabei não comentando, mas a gente também tem um investimento no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento aqui no Brasil, né, para que a gente consiga acelerar o desenvolvimento de produtos cada vez mais conectados com o brasileiro, né? É uma marca que veio com uma vontade enorme de crescer no Brasil e de fazer parte do dia a dia dos brasileiros, né, com a máxima satisfação, confiança, e a gente vem trabalhando bastante forte para isso. Perfeito. Bom, como sempre, né, para facilitar, a gente deixa aqui o link do LinkedIn do Diego também, para vocês se conectarem lá, trocarem mais ideia. E, obviamente, do site da GWM. Vai que você resolve comprar um carro aí, né, no domingo à noite. Por que não? Diego Fernandes, CEO da GWM Brasil. Brigadão pela conversa. Valeu demais. Obrigado a vocês. Obrigado e até o próximo episódio. Valeu, pessoal.